alguma coisa contra, que se manifestem. Ok? Então está incluído este item na nossa pauta, ok? Então vamos ao próximo item da nossa... Presidente, Pois não? só precisa ver se tem alguém do plenário que quer participar do grupo também. Sim, agora no momento a gente só está incluindo na pauta, aí nós vamos voltar a discutir isso ainda, chegando nesse item, ok? Ok. Beleza. Já. Então vamos para os itens de pauta que aqui na discussão e aprovação. Item 2. Item 2.1, todos receberam a ata da reunião ordinária de 25 de fevereiro e também receberam as atas das comissões internas que foram realizadas as reuniões. Então, aqui coloquem a aprovação a ata do dia 25/2, está tudo em ordem, e todos tomaram conhecimento das reuniões de comissões internas. Se todos concordam, permaneçam como estão, e caso contrário, se manifestem para a aprovação dessas atas. Então, estando todos de acordo, a ata da reunião ordinária 25/2 está aprovada, assim como o conhecimento das atas das comissões internas. Ok? Então, agora, o segundo item para aprovação. Não é questão de ata. Só talvez a gente colocar como procedimento interno, quando fizer reuniões online, já aprovado aqui em pleno, e se tiver pessoas participando que não auxiliem no bom desenvolvimento da reunião, que a gente possa automaticamente excluir as pessoas da reunião em relação à reunião online e da reunião extraordinária que ocorreu, porque teve algumas intervenções bem desagradáveis durante a reunião. Teve uma deliberação do pleno em razão desse fato, é isso? Para poder dar autonomia para o secretário executivo poder estar silenciando, excluindo as pessoas da reunião que não estão efetivamente colaborando. Tá, então eu vou colocar aqui para todos tomar conhecimento, não sei se todos participaram da nossa reunião extraordinária, então teve várias pessoas, como ela é aberta, a convocação é colocada em diário oficial, teve várias pessoas que adentraram nessa nossa reunião e percebeu-se que era com o intuito de atrapalhar e não ajudar, né? Então, até teve um certo momento que teve realmente que pedir para excluir essas pessoas. Então, vamos deixar aqui deliberado no pleno que, quando ocorrer esses fatos, então já a Secretaria Executiva estará apta a silenciar ou até mesmo excluir essas pessoas que não estejam ajudando e for perceptível só para atrapalhar, tá? Então, se todos estiverem de acordo com essa normativa aqui, vamos dizer assim, permaneça como estão, caso contrário, se manifestem, ok? Presidente, posso falar? Pois não? Uma pequena contribuição. Acho que seria importante, nessas reuniões, só abrir palavra para membros do Conselho. E para quem não for do Conselho, para que se manifeste através do chat. Daí o secretário executivo, vendo as perguntas, se forem pertinentes, daí alguém do Conselho traz os gestores para que respondam. Mas acho que abrir a palavra acho que poderia condicionar somente aos membros do Conselho. Assim, informalmente a gente já até tomou essa decisão, né? O Mário já está vendo como funciona o sistema do Google Meet, né? Para ele também ter o controle da reunião, né? Então ele já está vendo isso. Tá? E dando continuidade, ninguém se manifestou, então está deliberado esse assunto, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, próximo item. Esse próximo item agora é para a gente oficializar a criação do grupo de trabalho que é da Comissão do Orçamento. Então, a gente já, em uma outra reunião, a gente já comentou sobre isso, já foi falado como funcionaria, né, Márcio? Então, aqui eu vou colocar algumas condições e a gente vai deliberar se aprova a criação desse grupo oficialmente para eles tomarem as providências cabíveis quanto ao trabalho deles, ok?
Só vou colocar aqui que esse grupo de trabalho fica subordinado à comissão de orçamento, que é subordinada à mesa diretora e ao pleno deste conselho, ok? O grupo de trabalho não atua de forma independente, deve se comunicar e ter o aval da mesa diretora, presumindo que já tenha sido objeto de discussão na comissão de orçamento, validando os trabalhos a serem realizados. As reuniões devem ser formalizadas através de atas, registrando o desenvolvimento dos trabalhos e posterior ciência ao pleno deste conselho com a apresentação dos destaques, assim como são feitas as outras comissões, ok? Só para a gente ter um controle do trabalho que vai ser realizado. Tá? Alguém quer a palavra para esse assunto especificamente? Só um minutinho, Márcio. Então, assim, esse grupo de trabalho já está sendo formalizado, se eu não me engano, é o Geraldo, né, que vai ficar como coordenador, a Elaine, Rogério Santa Rosa e o seu Benedito, né? E a gente queria que são 4 usuários, a gente queria que mais alguém, prestador de serviço ou da saúde, pudesse também ingressar nesse grupo de trabalho para dar essa paridade como manda a legislação. Quem pode participar desse grupo também? O presidente, eu particularmente não entendi a criação, se não vai chutar com a comissão já existe, mas contudo, aqui nós estamos somente, aliás, eu sou suplente, né? Tem os outros titulares também e os outros suplentes, dá para levantar essa questão, mas eu particularmente não compreendi qual que é a ideia desses 2 grupos de trabalho. É um grupo só. Tá, a gente tem a comissão de orçamento. Aí qual que é a ideia da criação desse outro grupo? Esse grupo, eu vou... Márcio, quer falar? Tá, o coordenador da comissão de orçamento, para você entender. Obrigado, Márcio. Não, nós já temos os grupos de trabalho que vão até as unidades para ver as questões estruturais, processos, e esse grupo entendeu que seria importante também ver as questões orçamentárias, se estão de acordo com o planejamento, se o repasse que foi dado foi de acordo com o que foi feito. Então, é para ter um pouco de atenção nessa questão orçamentária que até então não está sendo visto. Então, ela não difere muito das outras, só vai ter um olhar um pouco mais no detalhe nesse sentido. Isso já não era feito desde a comissão de orçamento. A comissão de orçamento não vai até as unidades para verificar as obras. Esse grupo seria para ir até as unidades para verificar as obras se estão de acordo com o orçamento. Então, para visita em loco. Assim, só para também ajudar nos esclarecimentos, assim, já vinham sendo debatidos na própria comissão de orçamento o acompanhamento das obras, cronograma, valores, quando se gasta ou não. E assim, a comissão de orçamento, ela ali composta, tem a sua reunião, e aí fala assim, mas ir a campo precisa de braços. E aí o que acontece? A pessoa falou assim, só se alguém se habilitar. Então assim, para não deixar a comissão de orçamento com essa obrigação, vamos dizer assim, criou-se um grupo de trabalho, entre aspas, independente, que são aquelas pessoas que estão ali, vamos dizer assim, abaixo da comissão de orçamento, lógico, né? Mas que está predispondo a acompanhar. Então, assim, para a comissão de orçamento não ter esse trabalho, tem esse grupo, vocês se predispõem, além do nosso trabalho da comissão de orçamento, eu também faço parte da comissão de orçamento, vocês vão além disso. Então, foi isso o intuito dessa comissão. Além da comissão de orçamento. A comissão de orçamento tem braço curto, não consegue verificar tudo, muita coisa, todos os membros conhecem, né? Então, assim, esse pessoal se predispôs, além da comissão de orçamento, caminhar um pouco mais além, né? E aí formalizou esse grupo. Eu espero que dê certo para esse acompanhamento. Particularmente, vocês vão ter que desenhar muito bem esse trabalho, porque, para mim, ela vai confundir-se com a comissão de orçamento e com outras comissões também, que já faz esses acompanhamentos aí, e até para vocês darem legitimidade, por exemplo,
ficar perdido, porque não é um trabalho muito técnico, um pouco difícil, né? Quando você chega numa obra para fiscalizar aquela obra que já é função desse conselho aqui, você vai olhar para a obra, mas alguns detalhes técnicos eles vão estar no papel. Vão estar lá na Secretaria de Obras, por exemplo, Secretaria de Planejamento. Então, é só essa orientação aí para vocês se nortearem. Tá bom? E boa sorte. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse grupo de trabalho? Geraldo? Mas para quem queira fazer parte do grupo, Tá, mas já foi esclarecido, né? não, no momento o pessoal não se manifestaram, mas assim, a Secretaria Executiva vai conversar com o pessoal aí, porque nós estamos um pouco reduzido aqui, mas tem mais suplentes, tem mais titulares, a Secretaria Executiva vai tentar falar com eles e agendar mais, colocar mais pessoas no grupo, tá? Se eu tentar esclarecer o Dr. Fábio também, nosso grupo eles não tem nenhum engenheiro que possa estar acompanhando a obra. Então, a ideia é pegar o engenheiro da prefeitura, que faz parte da obra, e ele estar acompanhando a gente para dar os esclarecimentos. Deixa eu só colocar uma parte. A gente está discutindo aqui que o Rodrigo até falou assim, para fazer um novo grupo tem que ter paridade, principalmente se a gente abrir para as outras comissões. Só que assim, a gente precisa ter um cuidado enquanto conselho, porque assim, a hora que eu coloco pessoas da gestão, então, por exemplo, eu vou colocar ou uma pessoa da manutenção ou da própria Secretaria de Obras. Aí ele deixa de fazer uma visita que ele precisava fazer para o andamento de uma obra para acompanhar o conselho para ver a obra que ele foi ver ontem. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai cobrar algumas coisas. Então, de repente, esse grupo poderia incluir nas visitas que a gente faz nas unidades funcionantes, criar-se um checklist para olhar as obras também. Porque daí sim faz já dentro de uma rotina. Eu tenho unidades que estão funcionando e unidades em obras. Usar checklists diferentes. Porque senão a gente começa a demandar demais os técnicos e ocupar ele enquanto ele deveria estar executando, ele está fazendo respostas. Essas unidades visitadas vão ser só em construção, tá? Não as prontas. Mas essas são exatamente as que mais demandam. Então, um exemplo prático aqui, nós estamos com as duas UBS do PAC, né? Você não tem ideia que em reunião nós já sentamos com os engenheiros e eles medições, tem que ir lá assim, várias vezes na semana, você tem que estar conosco, ele não sabe se está atrasado ou não, se está atrasado, eles têm que fazer relatório, esses relatórios eles têm que começar a cobrar, é só esse pontamento que ele está fazendo, porque sim, a gente não consegue ter esses profissionais para ficar acompanhando os senhores numa visita mensal ou semanal possível, tá bom? Mas foi como dito, interessante montar e depois a gente vê qual vai ser o objetivo disso daí, tá bom? Só esclarecendo, a intenção do comitê é exatamente de estar acompanhando com a logística da Secretaria, na mesma agenda, a gente estaria acompanhando. E aí, como seria adequado isso, questão de conversar e combinar o que seria apropriado, tá? Que ninguém quer barrar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. A gente quer acompanhar exatamente para poder evoluir. É que assim, como foi colocado, como não existe nenhum engenheiro no grupo, necessitaria do acompanhamento de um dos engenheiros do Obras. Nós sabemos que, para nós, já é difícil a gente compatibilizar a agenda justamente pelo número de obras que eles precisam acompanhar. Então, se eu tiro eles, de novo, para uma agenda que não é deles, eu estou demandando eles onde eles poderiam estar lá fazendo a visita técnica, o apontamento. Então, não somos contrários de maneira alguma em fazer o acompanhamento. Só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando eu vou demandar a necessidade de um técnico que poderia estar executando o trabalho para estar prestando esclarecimento de novo. Complementando mais um pouquinho, nós já tivemos a presença de técnicos e engenheiros na ouvidoria. Foi muito questionado. O projeto que se recebe para construir uma PS, alguma coisa, eles não podem medir, eles não podem mudar nem o tamanho da janela. Não pode mudar nem o piso dela. Tem que ser exatamente o que está no projeto. Quer dizer, qual é a função, então, de um de nós lá? Fiscalizar o quê? Se o pessoal está trabalhando com
o IPI, ou se está tudo desarrumado, qual a função? Você não vai poder mudar nada, nem sugerir também. Posso falar? Então, fica muito, muito distante a ocupação nossa. Eu entendo que o que foi discutido na comissão de orçamento é que nós vamos fazer um acompanhamento só para saber se a obra está no cronograma, se está atrasado, mas não ficar fazendo esses questionamentos técnicos, porque o que foi dito nós não temos mesmo esse conhecimento. É só para acompanhar, para a gente saber se está funcionando. Ah, vai sair na data, não vai sair? Seria esse o intuito, não deslocar ninguém para dar explicações para a gente que nós vamos ficar fazendo muitas dúvidas. Nós não temos dúvidas. Quem não conhece não pode nem ter dúvida, né? Nós só vamos ver se está andando a obra e se ela está no cronograma. Eu entendo assim, tá? Posso só complementar o que a Jonina disse e com o que a Lilian disse. E aqui, Márcio, a gente está pensando, se a gente colocar no checklist de visitas as que estão em obras, vamos fazer um checklist especificamente para as obras, junto com a comissão de orçamento, o que seria visto nisso daí. Vamos fazer um esboço, vamos passar, e aí sim incluir no checklist de visitas, e não uma comissão à parte. É a minha opinião. Mais alguém quer se manifestar? Na reunião de orçamento, eu participei das conversas, né? Assim, na realidade, não era uma coisa tão avançada assim mesmo. Realmente é igual a Jonina colocou. É simplesmente lá, aumentou quantas carreiras de tijolo? 10? Opa, andou a obra. Só isso. Era uma coisa simples e básica, tá? Mas, diante das discussões aqui, a gente vai retornar esse tema para a comissão de orçamento, rever o profissional do trabalho, né? E, de repente, falar, compensa esse grupo de trabalho ou não, né? Assim, tanto o Márcio como eu, a gente realmente já comentava isso na própria comissão, nós não temos braços para isso, né? Foi com o intuito de ajudar esse grupo de trabalho, como eu já tinha dito aí anteriormente. Mas a gente vê que não é fácil também. E às vezes você começa a fazer uma coisa e você quer andar mais, de repente você vai começar a abraçar e depois não dá conta do trabalho. Então, assim, para evitar um transtorno na frente de uma coisa que foi formalizada e não dá certo, não caminha, não anda, então vamos discutir mais na comissão de orçamento e para uma próxima reunião a gente coloca em debate novamente, ok? Por gentileza, Angelina. Então, a ideia da Lilian e da Neide, de nós fazermos um checklist bem simplificado, ele fica até para um futuro, porque quem sabe a gente vai ter um monte de UBSs, né? Então, é uma coisa que a gente esse grupo de trabalho pode ajudar na criação do formulário, não é perdido. Então, o grupo de trabalho ajuda nesse quesito, né? Eu entendo assim. Tá, mas assim, vamos amadurecer a ideia e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Até porque, presidente, pode ser colocado na nossa planilha de visitação, esse item, né? Colocar alguns que complementem e que dê condições da comissão estar acompanhando de uma outra forma, através das visitas mesmo, como foi sugerido pela Neide. Vamos acertar aqui a mesa. Márcio, por gentileza, vamos trocar de lugar com o Olavo? Você agora já chegou, tá? Obrigado pela presença. Vamos agora para o item 3 da nossa pauta, tá? É a exposição da Secretaria de Saúde sobre os dados da vigilância epidemiológica. A senhora Carla vai explanar o assunto.
Boa noite. Boa noite já? Boa tarde. Na nossa última reunião, nós temos um grupo condutor de manejo das arboviroses, das doenças respiratórias. E na nossa última reunião, o Dr. Fábio pediu que a gente viesse aqui hoje para expor alguns dados, até mesmo para acalmar os corações, principalmente em relação à dengue, né, que no ano passado a gente passou por um cenário bem assustador, e esse ano esperamos que a gente continue com esse cenário tranquilo e mostrar um pouquinho sobre outros dados. A gente geralmente passa alguns boletins, né, através do Rodrigo e da comunicação, para as reuniões do Conselho, mas eu trouxe especificamente sobre a dengue e sobre as infecções respiratórias, de uma forma bem sucinta. Vou explanar um pouquinho da pauta do Jorge também, então se tiver algum questionamento que eu não saiba responder, o Jorge me dá esse suporte, tá bom? Então, em relação aos dados deste ano, até dia 23/3, que foram extraídos do banco, a gente teve 1.382 notificações, destas 71 positivas somente, 1.294 negativos e temos 17 aguardando resultados do Adolfo Lutz. Nenhum óbito. A gente teve um óbito ocorrido em 2026, no começo do ano, porém a contaminação foi em 2025, então ele entra para a estatística do ano passado, porque os sintomas desse paciente eles iniciaram em dezembro, tá? Então nossa taxa de letalidade para 2026 é 0, incidência para 100 mil habitantes é 29 e 5% de quem é notificado é efetivamente positivo. Hoje, nenhum paciente residente de Americana internado com dengue em nenhum hospital da cidade, nem público e nem privado, tá? Extraí hoje até umas 2 da tarde. Nossa taxa de vacinação, infelizmente, é baixa, tá? Isso realmente por falta de adesão dos pais, né? Visto que é um adolescente que hoje é elegível à vacinação, de 10 a 14 anos, então ele depende do responsável levá-lo para ser vacinado, mas conseguimos melhorar um pouquinho, né? Continua de 10 a 14 anos pelo Ministério da Saúde, os elegíveis à vacina da Takeda, então passamos de 54% com a primeira dose, mas a gente tem que lembrar que a Takeda são 2 doses para imunizar, né? E só 29% destes adolescentes, né, dessa população de 13 mil adolescentes, recebeu efetivamente as 2 doses. Então, temos menos de 30% do nosso público elegível 100% imunizado, né? Lembrando que a vacina da dengue, ela protege contra os 4 sorotipos da dengue, então ela é muito eficaz. Ela não impede de pegar a doença, mas impede de que, se eu pegar a doença, eu vou ter um agravamento e vou morrer da doença. E a novidade é que a gente recebeu a vacina da dengue do Butantan. Ela veio exclusiva para trabalhadores da saúde que atuam na atenção básica, dentro de unidade básica de saúde, veio muito direcionada. Então, a gente, até o momento, só pôde aplicar em quem está vinculado a CNES de posto de saúde. Isso a gente presta conta nominal ao Ministério da Saúde. Cada dose aplicada, a gente passa uma planilha FormSUS nominal. Está muito rígido esse controle por enquanto. E eu apliquei 344 doses das 470 recebidas. Tenho 125 em estoque, venho questionando, eu faço parte do grupo técnico do COSEMES, a gente vem questionando em reuniões técnicas se eu posso otimizar para quem quer, mas por enquanto não foi liberado, a gente não tem autonomia para direcionar para outros grupos. Então, os únicos que eles permitiram foram os agentes de controle de vetor, da equipe lá da dengue, do PMCD, do Programa Municipal de Controle de Dengue, que são os que fazem visita casa a casa, que efetivamente recolhem os criadouros. No Brasil. Essa baixa cobertura é nacional, tá? É um negacionismo, infelizmente, né? A gente vê essa baixa cobertura em relação principalmente à vacina da influenza, da Covid e da dengue. HPV também, né? Que geralmente a HPV, a dengue, são em adolescentes, que é um público que se acha super-herói.
né? E é muito difícil para os pais levá-los até a unidade de saúde. E esse convencimento é muito difícil. E aquela falsa sensação de que não vai adoecer, de que não vai pegar doença, de que não tem perigo, enfim. E a falsa sensação das famílias também de que não tem mais doenças circulando, de que a Covid acabou, de que dengue não faz nada, que é uma doença nossa, enfim. Mas é geral, tá? Essa cobertura é nacional, não é só nossa, não. Aqui expondo um pouquinho do trabalho do Programa Municipal de Controle de Dengue, os dados extraídos aí pelo Jorge, da equipe dele, da Nice, de janeiro, fevereiro e março até agora. Eles já atenderam 80 reclamações entre saque, balcão, telefone e ouvidoria. Foram 49 notificações, nenhum auto ainda aplicado e nenhuma multa. Já foram visitados, né, casa a casa, 19.170 imóveis, retirada de potenciais criadouros, né, o famoso mutirão até dia 20/3. 20.723 imóveis, mais de 4.000 quilos de criadouros retirados. A dengue é culpa nossa, né? Isso fica muito claro. ADL, 3.847 imóveis, avaliação de densidade larvária. Pontos estratégicos visitados, borracharia, ferro velho, que são aqueles locais que têm mais chance de ter água parada, sempre 84. E ações educativas que a equipe dele realiza, com maquete, com fantasia, 34. Em relação à dengue, foi essa exposição. O presidente quer que abra a pauta para dúvidas ou sigo com todos os temas e depois a gente abre? Vou falar um pouquinho de infecção respiratória agora. Pode continuar. Certo. Eu trouxe só um pouquinho das infecções respiratórias, porque a gente tem novidade de 2 imunizantes, né, que chegaram para a gente novos na rede. Então, só para expor para vocês que a gente está entrando na sazonalidade, voltando a falar da dengue também, né? Agora começou a sazonalidade da dengue, em março. Né? O ano passado, a gente antecipou a curva para dezembro de 24. Né? Em dezembro de 24, os casos começaram a aumentar, já entramos em janeiro explodindo. Né? Esse ano não. Esse ano nós estamos no nosso cenário normal. Né? É realmente em março que a sazonalidade da dengue começa, tanto quanto junto com o outono nas doenças respiratórias. Né? A influenza, o vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite no bebê, o Covid. Então, esse é o nosso cenário até agora. Né? Lembrando, isso de ISRAG. ISRAG é síndrome respiratória aguda grave, é aquele caso que gera uma internação, tá? Exceto Covid. Toda doença respiratória, ela só é notificável de notificação compulsória obrigatória se interna. Então, aquela gripe, aquela influenza que passa no PS e vai embora para casa, eu não tenho controle, eu não tenho dados estatísticos, porque ela não é de notificação. Se ele tem uma insuficiência respiratória e ele interna, aí sim é notificável. Então, até agora, a gente teve esses casos, que foram 12 no total, nenhum bebê com vírus sincicial respiratório internado que teve alta até agora, para 61 casos do ano passado. O ano passado foi assustador realmente, não tivemos nenhum óbito, graças a Deus, mas nossa taxa de ocupação de leitos, né, que sobrecarrega lá na ponta, né, as internações por bebês com bronquiolite ou pneumonia causada por vírus sincicial foi muito alta. Tivemos até agora 2 óbitos por vírus não identificado, por uma broncopneumonia, derrame pleural, e 2 óbitos Covid no começo do ano. E essa é uma das nossas novidades, né? No final do ano passado, a gente começou a vacinar as gestantes com a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Então, essa é uma vacina mesmo, aplicada na gestante a partir de 28 semanas de gestação, sem limite de idade gestacional. Lógico, o ideal é que ela tome até pelo menos 36 semanas, mas se ela chegar no dia do parto e tomar, né, de manhã e parir à tarde, ela vai ser vacinada. Passa através da placenta, essa defesa para o bebê, e aí estimula o corpo do bebê a produzir anticorpos contra o vírus sincicial. Não tem idade materna, se chegar uma gestante de 13 anos com 28 semanas de gestação, ela vai ser vacinada. Em cada gestação, essa mãe deve receber a vacina, porque é o bebê, a intenção é proteger o feto, o bebê e não a mãe. E a outra novidade que chegou agora para a gente em março, que é um ganho imenso para o SUS, é esse anticorpo, que não é uma vacina.
É um anticorpo monoclonal. A gente fala que é uma imunização, não é uma vacinação, porque é o anticorpo pronto. Então, a partir do momento que eu imunizo o bebê, ele tem uma defesa imediata, ele já está protegido contra o vírus sincicial. Só que esse anticorpo ele veio específico para os grupos de bebês que têm maior risco de que, se pegar um vírus sincicial, pode morrer de bronquiolite, de uma pneumonia causada por ele. Então, são os prematuros, que nascem com menos de 37 semanas de gestação, né, 36 semanas e 6 dias, que a gente vai fazer um resgate, estamos fazendo um resgate até os 6 meses de vida. Então, os bebezinhos que nasceram em outubro do ano passado, os postos de saúde estão ligando, convocando e a gente solicitando para tomar, e até menos de 2 anos com comorbidades. Então, é uma vasta lista ali: cardiopatia congênita, doença pulmonar, síndrome de Down, fibrose cística. Então, esses bebês que têm algumas comorbidades com risco de agravamento, com menos de 2 anos, vão receber também o nirsevimab. A gente não tem isso em estoque no município, é importante saber. Ele é um imunobiológico especial, então a gente pede ele nominal para Campinas, para o nosso grupo de vigilância. O grupo avalia, libera, a gente busca, traz ao município, agenda a aplicação, convoca essa família e aplica no bebê. E se ele está internado, a gente leva até o hospital e aplica lá. E essa é a novidade de primeira mão, de hoje, que a nossa reunião foi hoje, que sábado a gente vai começar a vacinação de influenza 2026, que eu nem recebi ainda a vacina, vou buscar amanhã, provavelmente. Inicialmente, a cepa atualizada já, né, para 2026. Inicialmente, como todo ano, né, o Ministério da Saúde, ele começa com grupos específicos, então não vai ser aberta ainda para a população em geral. Então, na rotina que a gente chama, né, são os bebezinhos de 6 meses a crianças menores de 6 anos, gestantes e pessoas com mais de 60 anos. E aquela lista imensa de grupos especiais: trabalhador da saúde, da educação, dos correios, puérperas, pessoas em situação de rua, que têm algum tipo de vulnerabilidade, privados de liberdade, comorbidades, deficiência permanente, enfim, uma lista bem ampla. No sábado, nós vamos abrir provavelmente 9 unidades para fazer um dia D, né, e startar essa ação, que a gente não chama mais de campanha, é uma estratégia, iniciar a vacinação. Vamos receber mais ou menos umas 15 mil doses amanhã, para começar. Então, são as 3 estratégias que envolvem as infecções respiratórias também neste momento. Em relação aos dados, além dos boletins que a gente fornece, foram esses que eu trouxe. Estamos tranquilos também, não temos nada de febre amarela, a meningite está extremamente controlada, apesar de a gente saber que tem surtos ocorrendo principalmente no Reino Unido. Então, estamos em alerta em relação à meningite. Sarampo, a gente está em alerta de reintrodução do sarampo. Tivemos um caso de um bebê de 6 meses em São Paulo, mas foi importado. Esse bebê foi para a Bolívia e trouxe a doença, mas conseguiu limitar e não transmitiu para ninguém. Então, não tivemos nenhum caso autóctone, né, local. E estamos em risco de reintrodução nas Américas do sarampo. E febre maculosa também não temos nenhum caso. Também começa período sazonal de março a novembro. Então, a gente está na fase de todas as doenças perigosas agora. Estou aberta a qualquer questionamento. Pessoal, se inscrevam aqui com a Neide, por gentileza, para questionamentos. Nesse momento, Carla, por gentileza. Eu vi que vocês estão recebendo agora as vacinas, né? A vacina da influenza, né? E como vai ser o trabalho de vocês para divulgar já sábado essa campanha de vacinação? Como que vai ser isso? Nas escolas? Inicialmente, acho que como todo município, tem que ser através de mídia social e em parceria com a imprensa mesmo, né? A gente faz um release, dispara para as imprensas locais, desde portais, veículos, jornais, rádio e mídia social, através de rede social mesmo. A gente manda confeccionar alguns cards interativos, bem ilustrados, neste primeiro momento.
Mas é um questionamento, realmente o Ministério, a gente soube segunda-feira, recebemos o documento técnico ontem, tivemos hoje uma reunião e vamos receber amanhã a vacina. Então esse é o cenário do país, né? Tudo realmente muito jogado em cima da hora para todos. E o dia D de sábado também foi determinado pelo Ministério da Saúde. Então ninguém teve muito tempo de divulgar isso para a população. A gente vai tentar divulgar amanhã, a partir do momento que a gente finalizar, porque eu só posso divulgar quando a vacina está dentro da minha câmara na vigilância. Porque eu posso ter algum transtorno de transporte, né? Por isso também que eu demorei para saber quanto eu ia receber. Eu busco ela em Campinas. Nesse trajeto, pode sofrer alguma excursão de temperatura, eu precisava bloquear esse lote, eu não conseguia abrir vacinação nenhuma sábado. Então, eu preciso receber a vacina, guardar ela de forma segura, aí eu posso startar a divulgação. Então, só quando ela chegar lá para o meio-dia, amanhã, que eu consigo disparar isso. A título de sugestão, a Secretaria de Saúde, né, consegue trabalhar junto com a Secretaria de Educação, através dos seus Zoom Docs, disparar para todas e divulgar isso nas escolas, as crianças se comunicarem aos pais, acho que seria uma boa ajuda aí, né? Sim, presidente, o SUS ele já é tão preparado com essa questão de vacinação, graças a Deus, tem uma capilaridade tão grande que essas ações aí a gente consegue levantar, veicular em questão de minutos, segundos. Né? Então, sim, já temos capilaridade junto com a educação básica, todas as secretarias da educação básica, a Secretaria de Educação, todas as secretarias, rádio, televisão, panfleto. Tá? Então, não que nós também, tá? O SUS já é fantástico por isso. Só queria fazer um adendo rapidinho. Ano passado, tivemos sérios problemas com dengue em nível nacional. O estado de São Paulo, infelizmente, foi o que mais se destacou. É triste ver esse número de cobertura vacinal. Tá? A questão das bronquiolites, doenças respiratórias no ano passado, que nós estávamos envoltos a dengue, mas nos preocupou muito. O sistema quase colapsou, 30 crianças em estado grave internadas de hoje para amanhã. Então, hoje nós já temos 2 estratégias de vacinas, para gestante e para o bebê. Então, divulguemos. Gripe, a influenza, começamos esse sábado. Senhores, sempre me perguntava como que influenza mata idoso. Eu peguei influenza já, acho que uns 15 dias atrás, eu quase morri, então, pelo amor de Deus. Público-alvo aí, quem tem acima de 60 anos de idade, vacine, sem negacionismo, porque olha, quem pegar essa influenza que nós estamos recebendo aí, que está circulando entre nós, vai sofrer demais. Fechou, seu Benedito? O senhor vai tomar a vacina da influenza a partir de sábado? Inclusive, a cobertura de influenza ano passado no Brasil foi péssima, abaixo de 50%, para os grupos elegíveis, né? Gestantes, idosos e crianças. Então, o Ministério da Saúde está apelando realmente à população. Ela não é uma vacina que cria imunidade barreira, tá? Ela protege o indivíduo, diferente de um sarampo, por exemplo, que quanto mais pessoas vacinadas a gente impede o vírus de circular entre a gente, a da influenza não. Ela protege quem se vacina, né? Que aquela pessoa que recebeu a vacina não vai ter um agravamento né, e correr o risco de morrer da doença. Mas tivemos óbitos por influenza no ano passado. Influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. Né? Então, em pessoas jovens, inclusive, às vezes comorbidades, hipertensão. Né? Então, é uma vacina essencial, realmente. Andréia? Carla, muito obrigada pela explanação, viu? Você fez um comentário ali no slide dizendo que vocês conseguiram retirar 4.000 e poucos quilos, né, de larvas, vírus, alguma coisa assim. Minha pergunta é sempre, que eu sempre faço aqui às vezes. Nós conseguimos determinar bairros onde mais ocorrem, né? Isso, inclusive, o senhor Mário, um tempo atrás, ele me perguntou, né? Então, nós temos aí, a Secretaria, existe uma possibilidade assim, olha, desses 4.000, tais bairros eram os mais críticos, destes, sabe, e estratificando mesmo, desses bairros, quais residências, tal. Por quê? Para ter aquela ação eficaz, né, nesse sentido, porque retira hoje, daqui a pouco
começa de novo, né? E aí a gente, como já foi dito aqui, eu não me recordo pelo qual conselheiro, mas a gente vai ficar passando sendo um retirador de lixo da casa do contribuinte, né? Então, existe isso daí, dá para ter algum tipo de ação. Por que eu digo isso também? Perdão, da continuidade. Eu não sei como estão as associações de bairros, tá? Nós, eu e a doutora Joanina, nós representamos a Ambrata, estamos aqui pela Ambrata, que é uma associação de bairro. Então, nós, de repente, uma sugestão apenas, talvez vocês até tenham pensado e possam estar muito melhor, mas, de repente, vocês podem trabalhar junto aos chefes ou à equipe lá da direitinho, né? Talvez possa ajudar, tá bom? O ano passado, nosso pedido de socorro foi para todos os campos. Por 2, 6 vezes reunimos, né, com representantes de agentes comunitários, inclusive montamos uma sala de situação. Não recordo se alguém aqui esteve presente, fora os técnicos. E as associações de bairros foram atores muito importantes. Líderes religiosos. Mas é um inconformismo como cidadão, você falar para a pessoa assim, não jogue um copo na rua, não jogue uma marmita na rua, e quando você olha para esses lugares, é assustador. E sim, nós temos mapeado, Jorge, ele consegue dizer aonde nós temos mais incidência, mais prevalência, onde nós temos o maior número de virtudes, mas é vergonhoso uma sociedade falar que foi retirado até agora 4.000 quilos, 4 toneladas de lixo de determinados lugares, porque realmente a gente não evolui, né? Mas sim, a gente atua de forma pontual. A vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica sabe onde vai ter maior incidência, e nós vamos atuando, seja de forma postal, casa a casa, e fazendo essas retiradas de entulhos de lixo da rua. Tá bom? E por incrível que pareça, é dessa forma. Tira hoje, volta semana que vem, tá lá de novo. E aí que eles atuam muitas vezes aplicando multas, mas dependendo da pessoa, a multa vai até para dívida ativa, não se incomoda, recebe mais eu não sei, desculpa, Carla, eu não sei se a Secretaria tem esses dados, né? Eu não sei se talvez seja lá. Mas seria interessante, eu como conselheira, trazer um dia para cá, olha, para mostrar para a gente, olha, foram tantas multas efetuadas. Então, assim, porque nós vamos passar sabendo, assim, opa, a secretaria fez, já passou, porque a primeira ação é a educação. Então, foi educar bonitinho. Não teve jeito, é multa. Então, nós não temos, pelo menos eu não sei se já foi dito aqui, mas nós não temos números para falar assim, olha, tais residências, não precisa falar número, mas assim, tantos números de notificação sobre esse tipo de situação. Acho que seria importante para nós, porque no meu coração, pelo menos, seria acalentar um pouquinho mais. Jorge, por gentileza, quantas casas a gente consegue visitar no dia, fazendo orientação e olhando mesmo? Bem, de um modo geral, é assim, nós temos 2 ações, como foi colocado lá. Uma é a visita casa a casa com orientação, a outra é a visita casa a casa com orientação e retirada de potenciais criadores. Normalmente, nós conseguimos visitar alguma coisa perto de 2.000 residências por dia. Entre as 2 ações. Perfeito. Obrigado, Jorge. Com relação ao que a doutora Andréia estava comentando, de autuações com multas. A gente pode encaminhar para o Conselho, o quantas multas nós fizemos no ano passado. Como vocês puderam ver, esse ano só notificações. Ainda não chegamos a nenhuma condição de multa. Por quê? Você notifica, ele tem um prazo para regularizar. Você retorna, se está regularizado, aquilo encerra. Então, o ano passado nós temos um número relativamente alto de multas e a gente pode estar encaminhando para o Conselho. Jorge, só uma curiosidade. Quanto é a multa de um reincidente? Quanto é o valor de uma multa de um reincidente? Bom, a multa reincidente é o dobro da primeira. E, assim, de acordo com a legislação municipal, a 3985, sabe, né?
você tem situações e situações. Para uma caixa d'água é um valor, certo? Logicamente, certo? Para uma lona, simplesmente, o valor é diferente. Tá? Então, também podemos encaminhar, certo? Qual é o valor dessas multas. Que isso é uma legislação municipal, inclusive. Além do Código Sanitário, nós temos uma legislação específica para dengue. Eu já indicaria o seguinte, que numa residência com mais de 20 vetores lá, manda ela para a masmorra. Márcio? Bom, cara, em primeiro lugar, reforço o agradecimento pelas informações. Fiquei contente com o que eu vi também, porque, pela lembrança, anos anteriores a situação estava bem mais complicada. E o que eu iria perguntar acabou saindo na conversa agora, o Messias acabou falando a questão do trabalho junto às escolas, a conselheira falou também sobre a questão da punição. O que eu queria saber era justamente isso, a questão da prevenção, o que está sendo feito de modo preventivo, porque acho que você educar é mais fácil, mais barato do que você tratar de doenças depois já instaladas. E a maior parte dos problemas vem por uma questão cultural, da pessoa não se cuidar ou não deixar o ambiente da maneira que deveria. Então, o que eu queria saber era essa questão da informação, se está fazendo um trabalho preventivo, da divulgação através de mídias, através de outras formas, e da multa, acho que é uma educativa que o Jorge acabou de dizer. Então, era mais isso, que boa parte já foi falado. Nós temos um grupo condutor, como a Carla bem contou aqui. Esse grupo condutor é composto por todos os técnicos e instrumentos da Secretaria de Saúde, e nós já nos reunimos desde dezembro, a gente vai conversando, a gente vai dividindo as ações em educativas, preventivas, que são essas ações em novos que fazem. Já passamos, já graças a Deus, em todas as unidades, com panfletos, rádio, TV, escolas. Então, graças a Deus, o nosso dever nós já estamos fazendo. O que a gente roga, conforme a doutora Andréa falou agora, é a sociedade civil acordar para a vida. Taxa de vacinação baixa, lixos que não diminuem na rua, e são essas ações aí agora de conscientização, porque tudo que podemos fazer a gente já está fazendo, mas infelizmente a gente sente que a gente não vê essa melhora aí na ponta, tá? E todas as ações que foram feitas esse ano, foram feitas anos passados, foram feitas anos retrasados. Esse ano estamos com esse número tranquilo, porque isso é um cenário epidemiológico comum. Quando você tem uma curva tão crescente, igual tivemos no ano passado, a tendência é ela cair. Mas estamos, infelizmente, ao acaso. Tá? A gente não quer nem de longe voltar a repetir o que nós tivemos no cenário do ano passado. Dani? Eu quero agradecer a Carla pela explanação, foi excelente. Estava faltando isso para todos nós aqui, essas informações, né? E também com relação ao trabalho de vocês contra a vacinação. O que eu tenho que perguntar também são duas questões. Sobre a vacinação, quantas etapas estão previstas de acontecer e qual a expectativa de aplicação dessas vacinas? Em relação à influenza, Isso. O Ministério divulgou que eles não usam mais nome em campanha, eles usam estratégia. Eles usaram a estratégia até 30 de maio. Porém, os grupos de rotina, que é criança, idoso e gestante, vai ser aplicado o ano inteiro. Isso foi dito ano passado também. Chegou em maio, não atingiu cobertura, a gente continuou aplicando vacina na população em geral até o final de dezembro. Então, até este momento, a estratégia vai até 30 de maio, mas no gestante, idoso e criança até 6 anos, aplica-se o ano inteiro enquanto tiver dose. E a meta do Ministério é pelo menos 90% do público elegível. É muita gente. A Americana atingiu qual patamar? 40% mais ou menos ano passado. O que foi a meta Brasil, né? Foi a cobertura do Brasil. Teve alguns grupos que a gente superou. Né? Criança a gente chegou em 52, mas em média deu entre 40 e 45. Mas na população em geral a gente vacinou muito, né? Que isso não vira cobertura porque a gente não tem parâmetro de estatística, né? Então a cobertura só é calculada em gestante, idoso e criança.
né? Mas só aplicamos muita vacina no ano passado, só que não é mensurado isso, nem pelo Ministério. Entendi, tá certo. Com relação à dengue, a atuação dos agentes junto à pastoral, perfeito, ó, junto à pastoral e aos líderes, acho que é a da Jorge, já pasta do Jorge. e junto aos líderes de bairro. E aproveitando já, Jorge, por favor, com relação aos ecopontos e os locais municipais de cuidados da prefeitura, é feito isso também? Os ecopontos, especificamente, eles estão naquele grupo de pontos estratégicos. Eles recebem uma visita, no máximo, a cada 30 dias. O objetivo nosso é que seja entre 15 e 20 dias. É que você tem esse tempo, principalmente nessa época, muita chuva e tal, então, de repente, você tem um tempo um pouco maior para fazer essa cobertura. Com relação às pastorais. A pastoral da criança é uma pastoral que a gente tenta sempre estar tendo algum contato e ela entra naquele número que nós temos, certo, de ações educativas, né? A pastoral da criança, por quê? É a pastoral onde o maior número de pessoas, certo, normalmente estão, né? E nós tentamos atingir com aquele grupo que faz as ações educativas. Com relação a líderes de bairro, infelizmente, esse ano nós estamos com menos líderes de bairro tendo essa conexão conosco, vamos dizer assim, que o ano passado, através do Márcio, foi feito um trabalho muito grande, certo? Mas parece que se perdeu um pouco, poderíamos estar tentando voltar novamente, sem nenhum tipo de problema. Inclusive, foi criado um grupo, né? Um grupo de WhatsApp para isso. Eu não sei como que isso está hoje no Conselho. Obrigada, Jorge. Por gentileza. Como sempre, se mudar um pouquinho, chega um pouquinho atrasado de novo. Então, eu já peguei o pessoal falando aqui e tal, e eu estou observando aí, com relação à educação do povo em geral, né? Eu tenho essa colocação aí como educação no geral, porque educação, ela não é só aquela que vem da escola lá. A educação ela já vem do berço e daí a sociedade, quanto melhora a educação do berço, melhora a sociedade, eu acredito. Então, eu aproveitando, eu queria só fazer uma observação e não sei se eu estou atrasado no meu pensamento ou se realmente eu estou atualizado. Mas com relação, por exemplo, à educação, a gente observa o seguinte: nós temos aqui, na cidade americana, aquele rio que corta a cidade aqui, e aquele rio, né, dá dó de se ver, né? O rio com uma água azul, o rio com uma água verde, o rio com uma água tudo de qualquer maneira, correndo de qualquer maneira, com espuma, etc. Você vê as tartarugas, dá até dó. As tartarugas saem cinzenta, saem roxa, sai tudo de dentro da água e tudo mais, por causa desse tipo de... Agora, se for mexer nisso, vai mexer em coisa grande, porque os movimentos da indústria, por exemplo, que, né, tem uma ligação direta com essas águas, não sei até onde o critério é levado a sério em relação àquilo que se faz dentro do federal, nem vou falar do estadual, nem municipal, federal, em relação a isso. Então, me parece, mas a Americana não é exceção. Aqui é uma cidade bastante industrializada, na qual a água, quando se trata de um rio como o nosso, por exemplo, vai ser penalizada mesmo. Mas eu sempre achei que é um absurdo a água de Americana dentro de um córrego desse aí, de tanta importância, fica daquela maneira que fica, sabe, sabe, daquela maneira não há, eu não sei, quer dizer, eu não tenho conhecimento disso, mas deveria ser.
melhor observado aí a fiscalização e tal, tudo mais. E também aproveitar para dizer o seguinte, que ali na margem daquele rio, hoje já melhorou bastante, mas ainda tem. De vez em quando, cadeirinha rodando, algum sofazinho rodando, uma certa coisa roda ali, sabe? Então, faz parte da educação, claro. Tem que ser visto isso aí com maior veemência, que não é tratado com bastante veemência. Então, as pessoas, ou as pessoas responsáveis, ou aqueles que já conhecem o andamento da coisa, não se, como é que eu posso dizer? Eles não se intimidam com o negócio. Então, eu penso que, se for possível, se eu não estiver tão enganado assim, a gente verificar isso aí para ver a possibilidade de uma melhora desse andamento. Eu sei que é coisa já antiga, ninguém vai levar muito a sério isso, mas se um pouquinho cuidar, já pode melhorar. É isso. Obrigado, senhor Benito, pelas colocações aqui. Martin, por gentileza. Boa tarde, doutor. Senhora Carla, obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho, na verdade, dois questionamentos, né? Me chamou muito a atenção os dados de vacinação da dengue na faixa etária de 10 a 14 anos, né? Para a primovacinação de 50% e a dose de reforço de menos de 30%. O meu questionamento qual é, na verdade, qual é a quantidade de doses de vacina que o município dispõe para a imunização nessa faixa etária e o percentual de cobertura vacinal que seria o objetivo nosso? E a segunda pergunta é quais seriam as estratégias específicas para a gente sensibilizar essa população para ser vacinada, uma vez que foi referido que justamente a partir de agora, de março, começa a sazonalidade para essa doença. Eu não vou me lembrar o estoque físico de cabeça, mas eu tenho muita vacina na Câmara, disponível. Eu recebi cerca do público elegível, já cerca de 90% da grade disponível. É uma vacina que eu não peço, o Estado disponibiliza, então eles me comunicam, vai vir vacina da dengue, vem buscar. Mas tem disponível à vontade na Câmara. A cobertura esperada seria 90%. Só que é uma vacina que, infelizmente, pelo próprio Ministério, ela limita muito algumas ações. Porque, por nota técnica, ela não nos permite realizar ações extramuro. Eu não posso vacinar na escola, dengue. Porque ela é uma vacina de vírus vivo que apresentou algumas reações adversas de hipersensibilidade nas pesquisas e nos atos de aplicações pós-notificação. Então, eu não posso, como a gente faz todo ano passado, a gente teve 2 estratégias de vacinação escolar para aumentar a nossa cobertura de todas as vacinas do calendário. As unidades básicas foram, cada uma nas suas escolas de bairro, vacinaram em loco, com autorização de pai, de mãe, avaliaram carteirinha, não pudemos levar a vacina da dengue. Eu não posso vacinar casa a casa a vacina da dengue, que as unidades, as estratégias de saúde da família fazem isso. A enfermeira vai com a caixa, o agente comunitário, o seu guarda-solzinho de casa a casa e vacina na sala da família. A dengue não pode sair da unidade básica, pelo risco de hipersensibilidade. O usuário tem que ficar 15 minutos em observação depois da aplicação. Apesar da gente não ter tido quase nada de exame da vacina da dengue do adolescente, da Takeda, em Americana, acho que eu tive 2 notificações, a gente começou em 2024 essa estratégia. Então, de lá para cá, eu acho que eu tive 2 notificações, o Ministério ainda não derrubou essa nota técnica, enquanto ela estiver ativa, nos limita. Então, o que tem sido feito é conscientização, é justamente a parceria com a Secretaria de Educação, são as mídias sociais, a gente faz cartaz, a gente divulga em WhatsApp, faz carrossel em rede social, pede essa parceria. Quando o pai e a mãe vai na unidade por algum motivo, as equipes usam isso em sala de espera, em visita domiciliar, mas é um negacionismo, não tem muito o que fazer, e é nacional, não é um cenário exclusivo de Americana. Bom, pessoal, agradecer aqui a presença da Carla. Muito obrigado pelas informações.
E a presença do Jorge também, né, que está sempre junto com a gente também. Então, muito obrigado a vocês pelos esclarecimentos, ok? Eu agradeço a disposição. Eu vou pedir licença para me retirar. Fique à Se vontade. tiver mais nenhum questionamento. Obrigada. Dando continuidade à nossa reunião, vamos agradecer a presença aqui da Silvana Pinheiro, da Pastoral da Criança, tá? E vamos aos destaques das atas das comissões. Comissão de análise, Rodrigo, gentileza. Tentar ser breve. Então, na comissão de análise, a gente teve uma pauta única, foi uma pauta ampliada para análise e discussão das propostas do Conselho Municipal para ações a serem executadas entre 2026 e 2029. Só queria abrir um destaque que foi até uma reunião interessante, onde deu para a gente fazer uma breve discussão da região, composição da região, um pouco de morbidade, mortalidade, deu para discutir um pouco o papel da estrutura e do perfil do município como um todo, como a gente faria no plano de saúde, para conseguir ter uma discussão mais centralizada para a discussão das ações do plano, assim como ajuda a esclarecer algumas ações do Conselho de Saúde e a importância delas. E só como para resumir, as metas que a gente ficou, a gente, na comissão, na reunião ampliada, junto com a presidência do Conselho e mais da mesa, a gente deixou reformular o regimento interno do Conselho Municipal, previsão de 3 reuniões anos, não porque o regimento está errado, mas teve algumas questõezinhas, por exemplo, no processo de eleição, teve algumas lacunas que seria interessante fazer uma revisão para ter uma rotina interna de atualização da legislação atual que a gente segue. Fizemos a pactuação do número de visitas que a gente pretende realizar, colocar isso no plano e perseguir isso como uma meta de visitas. A gente pactuou 40 visitas no ano, sendo que 2025 foram 27. Uma outra meta, implantar os conselhos locais de saúde, por isso também a necessidade da revisão do regimento do Conselho Municipal de Saúde, as reuniões ordinárias e extraordinárias, reuniões, conferências de saúde ou reuniões ampliadas, se for necessário fazer. Esse daí seria 1 a cada 2 anos, mantendo. E também, como meta, se a gente conseguir fazer pelo menos uma capacitação de conselho para os conselheiros a cada ano. Acho que esse ano a gente não fez, para a gente já começar a estudar para fazer a capacitação dos conselheiros, novos conselheiros, ou discutir pontos para a gente conseguir aprimorar o nosso trabalho como conselho. Então, esse é um resuminho do que a gente acabou discutindo na comissão de análise. Obrigado. Comissão do Orçamento, Márcio, sem destaque. Obrigado. Comissão de Ouvidoria, Elaine, por gentileza. Vou procurar falar em 3 minutos, tá bem. Nós recebemos vários memorandos na Comissão de Auditoria, procuramos dar atenção intensa para alguns pontos. A interdição do banheiro masculino no Hospital Municipal, que foi pontuado, e sobre a falta de copos descartáveis, foi encaminhada para análise da gestão da unidade, e foi feita referência, né, que com certeza existem esses copos, eles estavam já disponíveis, foi uma coisa pontual. E sobre a interdição do banheiro masculino também foi de pronto acertado, de acordo com a gestão. O outro ponto sobre o memorando 1331 da Secretaria de Saúde, encaminhado pela senhora Ronilde Ripper,
que é a gerente de atenção básica. Ela responde à reclamação sobre a falta de empatia e grosserias pelas OBS, e foram encaminhados para orientação interna através das equipes internas, tá? Item 3. Recebemos também um outro memorando, 1747, de autoria da senhora Wilsa Vieira de Lisboa, coordenadora do CAPSI, referente à resposta do relatório da visita realizada por conselheiros no CAPSI Infantil Juvenil. O relatório apontou problemas de manutenção, como o banheiro masculino interditado desde 2024. Então, nós estamos atentos a isso. A ouvidoria vai estar acompanhando o porquê de, desde 2024, esse banheiro continua interditado e se é fato. Item 4, leitura rápida e conhecimento das reclamações do mês de fevereiro de 2026, para avaliação e providência foi encaminhado, e aqueles que têm maior impacto e gravidade. Para a senhora Lília. Nós combinamos, após o dia 21, que todo o trabalho que está sendo feito para o mês da mulher, está sendo implantado agora os mutirões. Nós combinamos de estar indo até a regulação após o dia 21, para tratar especificamente desses casos. Fiscalização de insumos e bens no Hospital Municipal. Houve uma visita que nós acompanhamos e eu senti falta de visual de máscara e luvas, inclusive na UTI e na emergência. Nós retornamos ao Hospital Municipal numa segunda visita, em companhia do nosso presidente. Fomos recebidos pelo Dr. Rui, pelo Dr. Fábio e pela Lília, e nos acompanhou, inclusive, em todo o estoque. Nós tiramos foto de tudo e foi mostrado onde estariam as luvas e as máscaras. Elas ficam guardadas dentro de um armário, então não existe como a gente estar visualizando este material, mas nós vamos continuar a estar acompanhando todo o uso deste material. Fomos extremamente bem recebidos e o relatório vai ser depois colocado, né, Messias, para a comissão. E é isso, pessoal. Obrigado. Comissão do Trabalhador, Anderson. Mário, utiliza o microfone. Boa noite a todos. Bom, a Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, eu já disse diversas vezes aqui, mas é a mais nova de todas as comissões, e a gente vem paralelo ao trabalho direto, né, da comissão. A gente está trabalhando uma estruturação junto a órgãos municipais aí que atuam com a saúde em geral e com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, nesse primeiro momento, eu destaco o SESMIT, da Prefeitura, a CIPA, da Prefeitura, e a VISAT, Vigilância de Saúde do Trabalhador, departamento da UVIS. E a gente tem conseguido um bom resultado. Na última reunião, a gente fez, anterior a essa, eu estou falando dessa reunião agora do dia 10 de março, anterior a essa, a gente fez um trabalho de aproximação com essas entidades, e na reunião do dia 10, eu não pude estar presente como coordenador. Quem coordenou foi a nossa vice-coordenadora, a Elaine, a quem eu agradeço pelo trabalho. Pelo que eu estou vendo na ata, foi uma reunião bastante produtiva, com a presença de alguns desses representantes, e a Elaine pode dar mais detalhes, aí eu gostaria que ela desse mais detalhes dessa reunião, então, do dia 10 de março. Realmente foi uma reunião extremamente produtiva.
a senhora Fernanda e o senhor Jorge estiveram presentes e nós tomamos conhecimento de vários fatores que estão influenciando no bom trabalho dessas duas entidades representadas por eles. Eu quero deixar frisado aqui a importância do que foi montado pelo nosso coordenador de estar requisitando essas pessoas para fazer parte da comissão. E fomos prontamente atendidos. Os representantes são, pela CIPA, o senhor Antônio Jorge da Silva Gomes, pela Uvisa, a senhora Eliane Ferreira, pelo SESMIT, a senhora Fernanda, engenheira do trabalho. Ela esteve conosco e fez uma explanação grande sobre vários trabalhos que ela está desenvolvendo, e eu quero relatar alguns. Atualização do PGR, que regularizará os pagamentos indevidos por adicional de insalubridade. Isso vai criar uma certa animosidade dentro do sindicato e dentro dos trabalhadores, porque vários foram pagos durante muitos anos, um tempo considerado interessante, que não era devido. E a PGR estará regulamentando e ela estará colocando isso para os trabalhadores. O que foi colocado por nós da comissão, a preocupação de estar tendo que ser devolvido esses valores que não eram devidos, e nos foi garantido que isso vai precisar de muita avaliação de todos os departamentos para que não ocorra essa devolução. Correto, né, doutora André? E é uma preocupação de nós, enquanto Comissão de Saúde do Trabalhador. Esteve também conosco a senhora Patrícia, representante do sindicato, que relatou sobre a preocupação com o estado emocional dos servidores pós-pandemia. Nós estamos atentos também a isso, sobre a saúde emocional do trabalhador. E vamos estar trabalhando em conjunto com a senhora Patrícia, como agir e qual a atuação da comissão de estar levando algo mais palpável de atuação diante dessa necessidade. Também foi relatado sobre o primeiro encontro de odontologia que acontecerá agora, dia 25, e, aconteceu hoje. Eu sabia que tinha esquecido de alguma coisa. Gente, foi hoje, perdão, pessoal. O primeiro encontro de odontologia foi um sucesso, doutor Fábio? O Anderson participou, né? Nós por fotos, não? A doutora Andréia palestrou, foi fantástico, doutora Andréia, se quiser pontuar. Depois gostaria, sim, da doutora Andréia de estar falando sobre o assunto da gente. Lá no finalzinho, na hora de abrir para os conselheiros, eu menciono, tá bom? Pode ser? Para nós trabalhar com você. Por favor, seria muito bom. E, por fim, nós colocamos como interessante o que a doutora Fernanda mostrou para nós da comissão. Seria necessário, ela vir aqui, é uma questão urgente mesmo, dentro da comissão, e ela vir estar fazendo esse relato dela mesma, da doutora Fernanda. Fica a sugestão, senhor presidente, de nós podermos trazer ela aqui, uma próxima pauta, de ela estar relatando para nós com toda a propriedade que ela nos deu na comissão. E é isso. Sim, a gente já falou com ela. Terminou, né? Sim. Não, com relação a isso, sim, a gente já conversou com ela, ela se predispôs a participar aqui, a apresentar todo o trabalho que está sendo desenvolvido, não neste momento ainda, porque o PGR está sendo finalizado agora em abril, se eu não me engano. Então, depois de tudo concluído, ela virá apresentar aqui, juntamente com o Jorge, que se acompanha ela também. Então, já está pronto para ser chamada assim. Oi. De novo. Nós foi colocado sobre o POP 1, 2 e 3, a implantação deles diante de toda a gestão, e foi muito interessante essa caminhada que está sendo feita, e seria muito bom que todos os conselheiros tivessem ciência. Doutora Andréia.
POP, sobre o POP, eles tinham comentado que estariam fazendo tudo direitinho, levando para depois, numa próxima oportunidade, nos apresentar, né? E aí outros pontos, inclusive eu até coloquei aqui, né? Você comentou sobre para mim, que é com relação à Patrícia, sobre o caminho, né, que a preocupação dela com relação à saúde mental. A preocupação dela foi questionada também, presidente, que em que pese ela tem essa preocupação, nós perguntamos qual o caminho que tem sido feito isso hoje. Ela mencionou que o caminho hoje, quando identificado um profissional nesse sentido, é encaminhado pela rede pública aos trâmites normais, né? Então, passa de forma normal, não tem nada diferenciado que possa acolher esse trabalhador de uma forma mais rápida, vamos dizer, ele fica na mesma linha, igual a todos os outros. E também, eu fiz uma observação nesse dia que a gente estava comentando, porque a saúde mental ela deve ser analisada e bem cuidada com próprios gestores responsáveis pelas unidades básicas, pelos setores, não só a unidade básica, porque ela falava como um todo, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de todas as secretarias. Porque aquela pessoa que é o encarregado, ele tem condições de avaliar aquele funcionário que está sofrendo algum tipo de tristeza ou algum problema de saúde mental, sobre algum, não deixa de ser, né, uma depressão e tudo mais. Andréia, como que ele pode perceber isso? Através da redução de trabalho dele, da capacidade produtiva, através da própria ausência, muitas vezes eles acabam faltando injustificadamente, então tem todo esse sentido, né? Mas aí depois eu explico mais. Foi, inclusive, relatado sobre o burnout, né? A preocupação sobre o burnout, e com certeza, toda essa propriedade que a Patrícia nos trouxe, é importante nós estarmos encaminhando e observando, com certeza. Obrigada, doutora. Próximo item informe da Secretaria de Saúde. Vamos lá, vou puxar que a partir de março, tá? Paciente de tratamento oncológico destaca acolhimento da Unacom, carta de agradecimento. Obras da UBS Jacir avançam com completagem da laje. Saúde Bucal de Americana, realização de prevenção na MF Paulo Freire. E para a Dona Rosa, realização especial de colaboradores em homenagem ao mês da mulher. Parabéns. Março, mês da mulher, nem fizemos um cafezinho, nem ganhamos de rosa, mas parabéns aí, né? Esse mês é importante para vocês, que na verdade são donas de tudo já o ano inteiro. Equipes do HM participam de capacitação prática sobre sondagem vesical masculina, treinamento capacita profissionais de atenção básica para avaliação do pé diabético, obras da UBS Jardim da Balsa 2, avanço com preparação do piso interno e externo. Pacientes hemodiálises do HM recebem homenagem pelo Dia da Mulher. O Hospital Municipal promove ação de valorização aos colaboradores pelo Dia da Mulher. UPA São José recebe ação do mês da mulher. E UPA São José completa hoje 3 anos da sua abertura, né? 200 e quantos mil atendimentos? Mais de 200 mil atendimentos médicos, tá, gente? Seleção pública do Cismetro tem 18 vagas na saúde americana, instruções vão até domingo, na verdade foi passado. Mas enfim, para cá. Treinamento do Banco de Sangue do HM reforça a segurança em transfusões. O NACOM promove encontro sobre cuidado integral com saúde da mulher. A Americana seja capacitação de profissionais de saúde sobre manejo clínico dos arboviroses, que é a dengue. SF da Parque Liberdade realiza série de palestras de celebração ao mês da mulher. Prefeito Chico Sardelli anuncia mutirão de saúde da mulher com mais de 4 mil procedimentos no final de semana. Sucesso, gente, foi muito legal isso daí. Trabalhamos no final de semana suado, mas 4 mil atendimentos integrados, no sábado e domingo, voltados só para a saúde da mulher, foi fantástica. Lembrando que a Americana está com a carreta da saúde da mulher, não é? Reforçamos para que todos que porventura estejam aguardando algum tipo de atendimento voltado para a mulher durante esse mês, fiquem atentos ao celular, que a Secretaria está entrando em contato para fazer o agendamento, tá? Rapaz, passamos de 4 mil procedimentos, graças a Deus.
6.050 procedimentos. Muito bom, então, muito bem. Muito orgulho dessa secretaria. O mutirão contra a dengue remove mais de 3 toneladas de potenciais criadouros da dengue. Capacitação do HM destaca o papel da liderança no ambiente de trabalho. A Prefeitura inicia a construção de calçadas no entorno do núcleo de especialidades e Unacom. Reforma do PEASANAG entra na reta final com melhorias na infraestrutura pedial. Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, Praça de Esporte Sofia Abrão recebe atividades gratuitas. ECF Praia Azul promove ação contra hipertensão e diabetes. Banco de Sangue Hospital Municipal de Americana registra baixa dos estoques e pede doações. Por gentileza, quem puder doar, propagar, vai doar, Sergito. O Hospital Municipal de Americana alcança 93% de aprovação entre pacientes. ESF Mário Covas promove encontro com debate sobre saúde mental da mulher. E o BS Zanaga promove roda de conversa sobre saúde mental com grupos de pacientes. E o Pulei Matiense foi anunciado essa semana que a UBS Matiense vai ter ampliação do horário até as 8h30 da manhã, a partir já do início de abril. Oi? O que eu falei, gente? Não, gente, desculpa, não tá fácil hoje não, obrigado. Não, hoje tá demais. Então, retomando, a UBS Matiense vai ter horário estendido até as 8h30 da noite, e ao CERV lembrando que as demais unidades de saúde elas vão abrir 1 hora antes, elas vão abrir às 6 horas da manhã, para que a gente comece a fazer as coletas de sangue. Tá? Então, nós vamos ter abertura antecipada das nossas UBSs e a Matiense vai ter horário estendido, tá joia? 8h30 da noite. Obrigado aos colegas aí. A partir agora do início de abril, já semana que vem, já estamos com o horário estendido no Matiense, tá bom? O informe epidemiológico, a Covid, até 28/2, nós tivemos 52.000 casos positivos, sendo 41 em 26. Dengue, a Carla passou já aí hoje para vocês, tá? Chikungunya, 1 caso notificado, sendo 1 descartado. Zika, nenhum caso notificado. Febre amarela, nenhum caso notificado. Maculosa, 6 casos notificados, que seguem guardando resultados. Nenhum óbito. Meningite, 4 casos notificados, sendo 2 de origem asséptica e 2 não especificadas. Nenhum óbito. Senhor presidente, devolvo a palavra. Terminou? Alguém quer fazer algum questionamento, por favor? Seu Benedito, quem mais? Não é bem um questionamento. Mais alguém? André? Não, você não vai falar. Ah, tá. Vamos para os informes dos conselheiros. Quem se inscrevam. Inclui o seu Benedito nos informes. Seria com relação aos informes da secretaria agora. Se alguém quer fazer algum questionamento. Tá. Não. Seu Benedito. Seu Benedito, quer falar? Quer. Então, fica à vontade. Mas o meu não questionamento seria, por exemplo, para me entender melhor, quando foi falado que a carreta da mulher, aqui sobre a saúde aí da rodando americana do mais de sábado, não é isso? É sábado? A gente sabe que essa carreta corre na cidade? O Sergito, assim, perdão, tá? Nós tivemos um mutirão nesse final de semana, sábado e domingo, ao qual nós abrimos 4.000 atendimentos, tá? Sábado e domingo. Carreta de saúde da mulher. Ela está esse mês inteiro aqui em Americana. Iniciamos na sexta-feira. Ela vai ficar ali na Comendador Miller de segunda a sábado, ofertando 65 atendimentos dia voltada para a saúde da mulher. Essa carreta, o atendimento dela é regionalizado, tá? Nós abrimos vagas para todos os municípios da RMC, aqueles municípios que não demonstram interesse, talvez não conseguem alocar os pacientes até aqui, essas vagas abrem para os municípios de Americana, tá? Justamente isso que eu ia dizer. Ela é uma carreta fixa.
Porque ela fica no sábado e no domingo naquele local. Isso. Então, o que eu ia falar é o seguinte, essa carreta não teria que correr os bairros, cada sábado ficar no lugar, por exemplo, para facilitar, principalmente a população lá da periferia, que tem uma certa dificuldade para vir para o centro da cidade, por exemplo. Né? Se pudesse ter feito isso, eu não sei também. Eu não tenho técnica nenhuma a respeito disso, eu estou indo no embalo, eu não conheço isso. Né? Mas eu estou achando assim, se tivesse possibilidade de se fazer uma programação na qual a periferia fosse melhor atendido, seria bom, por exemplo, eu não sei se só tem, eu não sei como que é feito, se é uma carreta só, ou pode se ter mais uma, mais duas, uma ficar centralizada e a outra correr pelos bairros. É esse tipo de coisa que eu acho que ajuda um pouco. A Lilian, representando as mulheres, ela vai responder para o senhor. Seu Benedito, a ideia é excelente, na verdade seria uma carreta itinerante, mas neste caso é uma carreta que vem lá do Ministério da Saúde, ela é uma carreta muito grande. Então, ela precisa de um espaço adequado, e como a gente está falando de atendimento em saúde, então ela tem ligação de água, de energia, tudo nessa carreta, tá? É como se fosse um consultório, que ela vem de outro lugar e para em uma localização central. E sem contar que, como já dito, ela não são os atendimentos somente para as municípios de Americana, ela é um atendimento regional. Nós só fazemos a regulação, mas distribui a cota também para cidades vizinhas que tiverem interesse. Aqui, ouvindo a Lília, aí ela abriu mais o leque, foi mais longe do que eu pensava, né? Porque se a carreira da mulher ela é praticamente um consultório, quando se fala em consultório, nem precisa falar nada, é geral. Falou consultório para mim, é geral, pega tudo. Sim. Certo? Então, já ela faz ela faz ultrassom, tem atendimento médico, colhe exames, a bicha é uma carrega, uma Scania, meu amigo, coisa linda de ver, viu? Acho que algumas ruas aqui em Americana não conseguem nem dobrar se a gente for chegar, acho que a minha rua não entra mais, né? E conforme ela pontual tem que ficar fixa, porque a estrutura que ela demanda é muito grande. É certo. Obrigado. Geral, quer falar? Respondeu a minha pergunta. Ok, beleza. Então, agora vamos para os informes dos conselheiros. Faça a inscrição com a Neide, por gentileza. Com relação ao relato do Dr. Fábio, queria saber qual é a expectativa de entrega do guarda-corpo que foi solicitado, inclusive, pela ouvidoria. Vou abrir novamente para a mulher ali, a fala dela. Na verdade, está em construção a calçada, finalizando a calçada, vai ser feita as instalações. Só que esse guarda-corpo ele deve demorar a produção dele, segundo o próprio fabricante, né, o prestador. Ele disse que em torno de uns 40 dias. Então, nós imaginamos que deve ser instalado em maio, tá? Pelo tempo de fabricação. Pessoal, então agora vamos para o item 5. 6. Informe dos conselheiros. Para os inscritos, ok? Mais alguém? Oi? E eu vou começar os informes aqui. Eu também vou me inscrever. Informando a todos os conselheiros que nós estamos aguardando a resposta ainda do Conselho Estadual de Saúde quanto à realização da Conferência Municipal de Saúde. Acabamos de realizar no ano passado, estamos aguardando ver o que eles vão decidir se o município tem que fazer ou não, tá? Então, estamos no aguardo aí. Deixar ciente também os conselheiros que nesse mês de abril ainda, nós vamos ter que realizar 2 reuniões extraordinárias, tá? Então, deixar ciente que nós temos que avaliar o RAG, talvez não parecer, né, Rodrigo? E o plano de saúde, fica à vontade. Consegui mandar hoje, a gente conseguiu fechar com o secretário o relatório anual de gestão,
assim, é um PDF de 68 folhas, só que a fonte é 8. Então, na verdade, é para ser um PDF de 100 e poucas folhas, para falar a verdade. Então, uma das propostas, o ideal é a gente fazer a leitura, analisar e emitir um parecer, como conselho. No parecer, normalmente, a gente se apoia nos quadrimestrais. O relatório anual de gestão nada mais é do que um resumo do relatório quadrimestral. A diferença é que o relatório anual ele tem um detalhamento maior em relação aos valores que a gente recebeu por emenda ou portaria algum outro evento. Então, ele é discriminado ponto a ponto o que foi feito, o que estava em saldo, o que não estava em saldo em conta. A única diferença dos quadrimestrais é isso daí. Então, como a gente recebeu, seria legal a gente marcar uma reunião extraordinária para eu fazer uma apresentação resumida, não das 100 e poucas folhas de leitura, cada um em casa, vou fazer uma apresentação resumida para explicar um pouco, tirar algumas dúvidas e para a elaboração do parecer. Aí, com o relatório, eu tinha falado na reunião passada, precisava do relatório anual de gestão, já também concluindo o plano, que a gente apresentou agora, que é o segundo ponto para mandar. Já estamos com o plano pronto, já vou mandar o plano, para a gente também fazer a mesma coisa, apresentação e aprovação dele, sugestões. Esse aqui é os dois informes. Então, nós recebemos o RAG, né? Assim que recebemos o Plano Municipal de Saúde também, vamos encaminhar a todos os conselheiros e todos tomam conhecimento e já vamos marcar 2 reuniões extraordinárias para analisar tanto o relatório da gestão como o Plano Municipal de Saúde, ok? Então, André vai comentar também, mas hoje teve aqui o primeiro encontro de odontologia de Americana, né? Então, nós estivemos presentes, a André até foi palestrante lá, né? E eu queria deixar aqui meus agradecimentos, né? Ao SESMIT, né? A Fernanda, o Jorge, eles fizeram um excelente trabalho, e a CIPA, isso, e convidaram um dentista super exímio no trabalho dele, e a palestra que ele deu, eu que não sou dentista, falei, nossa, fiquei até com medo. Mas, assim, agradecer a todos pelo trabalho, que foi um excelente trabalho, bastante participativo, bastante gente lá, tá? Então, é isso. E, Andréia, pode complementar alguma coisa? Você estava na frente primeiro. Já passou? Bom, agora chegou a minha vez. Então, continuando a essa informação, realmente, senhor presidente, estava fantástico. Por ser o primeiro encontro, o primeiro simpósio odontológico, nós tínhamos em peso. Confesso que quando eu fui convidada para fazer a palestra, e o tema da palestra era sobre assédio, eu falei, não, geralmente não vai ter muita gente, né? Eu fiz o ano passado na Chavantes, e hoje eu tive a oportunidade de fazer lá. Mas eu fiquei encantada. Realmente houve uma adesão muito grande, as pessoas ficaram até o final, então não saíam, então foi muito bem, foi muito produtiva e positiva. Como a Fernanda não está aqui, o Jorge a gente já foi também. Então, senhor secretário, fica aí registrado os parabéns para eles, tá? Porque é de extrema importância. Isso faz com que a gente perceba também da importância do vínculo entre o SESMIT e o próprio Conselho. Quando o SESMIT está junto, conseguimos caminhar e avançar. Outra coisa que isso agora foi com relação lá na reunião, pela Fernanda, ela mencionou o seguinte, que a Prefeitura está com 2 linhas de frente esse ano, né, para um trabalho um pouco mais focado, dentre todos os trabalhos, né, mas de forma focada. Uma delas seria o assédio, estão trabalhando pesadamente contra isso, tá? E o segundo, que ainda está caminhando ainda, mas é a embriaguez. Ambos são de extrema importância, tá? Porque o assédio é realmente cometido. Talvez interessante, senhor presidente, um dia falar sobre o assédio aqui, uma palestrinha rapidinha, porque o assédio, a gente sempre imagina que o assédio, a grande maioria das pessoas, né, que ela é só do superior para o funcionário. Só que não, nós sabemos que é muito pelo contrário, muitas vezes o funcionário é para com o superior. Então, seria talvez ficar aí uma sugestão, tá bom? E caso não tenha nenhuma outra pessoa para fazer a palestra, me coloco à disposição.
A Patrícia já falou, né? Com relação, eu falei já que a Helene tinha comentado, com relação à saúde mental, qual o caminho, o caminho normal para isso tudo. Agora, voltando sobre falar um pouquinho do assédio, o assédio é importante porque foi mencionado do burnout, o síndrome do burnout. Então, é exatamente isso, nós temos que estar mais atentos. E exatamente nisso, uma coisa também que foi discutida, tanto lá na reunião com a Patrícia, quanto hoje foi mencionada na palestra. Quando nós temos pessoas que estão atentas, eu tenho o departamento de recursos humanos legal, eu tenho o departamento de segurança do trabalho legal, essa pessoa está atenta aos funcionários, a gente consegue identificar isso de uma forma muito mais rápida e atuar, né? Então, essa é a importância. O simpósio odontológico já mencionei, que foi de extrema valia hoje, a importância também da presença do SESMIT. Agora fica o último recadinho meu aqui, que na realidade não é um recado, é um parabéns, que aí eu faço em nome do Dr. Fábio e da Lilian. Há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de fazer, junto com o senhor Chico Lembo, uma visita no CAPES adulto. Vocês não têm noção, eu fiquei encantada. Tá? Eu conheci o CAPES adulto lá atrás, quando eu trabalhava em 2004 na Secretaria de Saúde, né? Tentando coordenar a unidade de urgência e emergência. E eu fiquei muito encantada mesmo, porque realmente, e vou deixar detalhado aqui uma coisa de extrema importância, a gente percebe que tudo que nós fazemos depende da pessoa. Não está atrelado a nada, está atrelado à pessoa. Tá? Por quê? Não sei se quem teve a oportunidade de ir no CAPES, quem não tiver, por favor, passe, porque merece uma visitinha lá. Não por nada, viu, gente, mas merece mesmo. À frente do CAPES, eu até tirei uma foto que seguirá conjunto com o relatório. Flores maravilhosas, Lilian. Você vê um jardim muito bem cuidado. É claro que não tem um jardineiro ali. É claro que não é feito por jardineiro. É feito pela auxiliar de limpeza. Ela que trabalha ali e que tem um amor pelo trabalho e que faz aquilo. Tá? Assim como ela que desempenha auxiliar de... Então, a horta medicinal, entendeu? Então, assim, são coisas maravilhosas. Então, você percebe, assim como ela, que é uma auxiliar de limpeza, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, tem tantas outras. E muitas vezes a gente chega em lugares que nem o trabalho dela, que é a função dela, ela desempenha direito. Então, nós temos que levar em consideração essa é a importância das pessoas, tá? E fica aí o registro, o CAPES muito arrumadinho, a gestão organizada, a secretaria atendendo com relação a insumos, com relação à quantidade de atendimentos, né? Não há demanda, né? Estagnada. Então, nós temos tudo isso, funcionário, equipe, muito bem apresentável. Fica aqui registrado meus parabéns, tanto para a secretaria quanto para a coordenadora que toca aquilo lá, né? Então, aí fica... Houve pontuações, viu, senhor Dr. Fábio? Mas são pontuações são detalhes pontuais, né? Que poderia, sim, que não é nada de forma séria nesse sentido. Me receba meus parabéns. Nós que agradecemos também pela palestra dada hoje, né, que de grande valia, e espero que a gente possa ter o prazer de ver sua palestra aqui também, né, até porque fica gravado aí. E só um pequeno apontamento, CAPES adulto, Paulo, esse mês fizemos uma solenidade lá que ele recebeu o nome da antiga coordenadora que faleceu tão jovem, né, de um câncer, pegou todo mundo de surpresa. Era uma combativa, apaixonada pela saúde mental. Trabalhei com a Flávia acho que uns 4 anos, aí ela estava toda segunda-feira, incansavelmente, que ela aceitaria solicitando alguma coisa, né? Voltada para o CAPES, voltada para o usuário, e nos deixou tão cedo, tão cheio de vida, né? Aí estive com ela uma segunda, no domingo foi surpresa de ligação que a Flávia faleceu. Triste. Mas deixou um legado grande. Hoje o CAPES leva o nome de Flávia Minotti. E estejam lá, contribuam. Abraço. Bom, eu me inscrevi, mas aproveitando a fala do Rodrigo, que nós fizemos no Plano Municipal de Saúde, o ano passado, 27 visitas, e pontuamos como meta 40 visitas.
eu quero agradecer. No mês de março, nós começamos as visitas. Foram 6 visitas em março. E agora nós temos 6 agendadas para abril. Tá? Já foram colocadas lá no grupo de conselheiros. E temos a UBS Matiense, na qual eu e a Carla iremos fazer visita. Depois nós temos ainda pendentes aqui. Perdi o... Bom, nós temos ainda, temos a UBS Matiense, temos a São Domingos, que ninguém se candidatou ainda, temos a Estratégia de Saúde da Família São José, que é da Praia Azul, e temos a Estratégia de Saúde do Jardim Alvorada, que o Matheus colocou o nome dele. Hoje o Matheus, o avô dele, faleceu, por isso ele não está aqui. Então, ele está aguardando alguém para formar dupla. A Estratégia de Saúde, ó, o BS Matiense, dia 13, a Carla e eu, né? Talvez a Joanina vá junto, ela falou que vai ver. A UBS São Domingos, nós não temos ninguém ainda, né, que se prontificou. A Estratégia de Saúde da Família de São José, que é na Praia Azul. A Estratégia de Saúde da Família do Jardim Alvorada, o Matheus, como ele mora lá, ele está aguardando alguém para fazer dupla com ele. O Núcleo de Especialidades, a Elaine e o Rogério. E depois temos o Banco de Sangue, a Elaine e a Raquel. Então, nós temos ainda visitas faltando. Se nós prevíamos 40 visitas, tá? Se a gente previa 40, nós já estamos para completar 12 até o mês de abril, tá? A meta é 40, nós podemos fazer bem mais. Eu só vou pedir um favor para vocês. Está lá em aberto no grupo de conselheiros, o primeiro que colocar o nome, entre no privado para não se perder as conversas, tá? Então, olha lá, eu me candidato a fazer visita em tal UBS ou em tal local. Alguém vem comigo, a pessoa respondeu, já entra em contato, combina o horário, tudo e já passa para a Secretaria Executiva. Tá bom? Posso, com licença, posso só sugerir? Inclusive, isso é uma coisa que eu admito, isso é um problema que eu fiquei de ajudar a senhora também nisso, e aliás já há um tempo. Eu sugiro, né, que a gente possa fazer, que na época, quando eu sugeri lá atrás, foi falado, não, vamos fazer um manualzinho, vamos criar uma regrinha e tal. Não, acho que é muita coisa, né, que eu realmente não teria tempo para fazer isso. Mas é simples hoje. Hoje a gente tem, junto no celular, uma ferramenta que é de marcar, criar eventos tudo direitinho. Aí fica lá. Então, por exemplo, eu posso, caso seja aprovado aqui, eu crio lá, visita na UBS X, né? E coloco a data, o horário e o nome da UBS. E aí, as pessoas, e coloco talvez até 2 ou 3 datas. E a pessoa só clica. Ela vai clicar, vai ser mais fácil para a gente localizar, como a senhora, eu não tenho que ficar localizando, puxando todo o WhatsApp. É uma coisa que é um quadrado, aparece no WhatsApp da gente um quadradinho, e é muito mais fácil. Então, eu não sei, né, talvez isso possa ser mais fácil e que isso não demande, de repente, eu ter que criar alguma coisa de manual, porque foi me pedido que eu criasse um manual para ensinar as pessoas, mas, gente, né, eu posso até explicar por telefone, mas eu não tenho como criar um manual. Então, caso o senhor presidente autorize, né, eu me incumbo, aí facilita bastante, eu fico incumbida de criar esses eventos que vão ocorrer, essas visitas no mês que vem, a gente já coloca no grupo, da forma como eu estou mencionando, aquelas pessoas que já assumiram, aí elas vão lá e clicam. Primeiro, aí o senhor vai pegar lá o grupo, vai falar assim, nossa, eu estou na unidade básica, a visita está marcada para o dia 13 e eu não tenho, eu só estou com uma pessoa. Então, fica fácil de localizar.
Não, eu estou na outra, eu estou com 4, 5 pessoas. Então facilita. Tá? Então, se o senhor permitir, eu poderia fazer dessa forma. Posso só uma coisa, por exemplo, como a gente fala, uma pessoa coloca o nome, como o Cláudio começou antes. A pessoa que colocou o nome já estipula um horário, então. E os outros seguem. Eu não entendi. O Mário falou comigo, a senhora pode repetir, por gentileza? Não, eu falei assim, porque a gente costuma pôr. Por exemplo, eu coloquei o meu nome, aí a Carla juntou-se a mim, tá? Eu coloquei uma data e meu nome. O Matheus colocou só o nome. A primeira pessoa que colocar já coloca o nome e a data. E a outra pessoa se encaixa. Então, eu entendo, mas eu confesso que eu Andréa, pessoal isso, tá? Andréa, eu tenho dificuldade em me localizar, porque eu tenho que ficar procurando lá, entendeu? Ficar rolando, a gente não tem mais tempo para isso, né? E diferente, aquela outra coisa, nós sabemos que, como conselheiros, que o mínimo são 2 pessoas. E antes ele pode confirmar isso com as pessoas, se vai ter ou não. Vamos deixar, e aí a Neide entra em contato, conversa com o Mário também e acerta esses detalhes. Aí, a forma de como será feito, assim, talvez seja até mais fácil, mas talvez para outras pessoas, né? Então vamos deixar aqui, a hora que ela vê aqui, se acertarem, ok, se não, deixa do jeito que está. Mais alguma coisa? Olá. Só um informe também, aproveitando o gancho aí da Andréa, que ela falou sobre o assédio. No dia 9 de abril, agora às 19 horas, nós teremos uma audiência pública aqui nessa Câmara Municipal, que tem o tema Saúde sim, Violência não, que visa proteger os profissionais de saúde do setor privado contra a violência verbal, física e moral. E o assédio também, que vem relacionado a isso daí. E tem aumentado muito o índice de violência contra esses profissionais, né? Só essa semana eu presenciei 2 episódios em 2 hospitais particulares, né? Então, convido a todos aí, quem tiver disponibilidade, no dia 9 de abril, né? 9 de abril, às 19 horas. Tem uma coisa que a gente, uma frase que eu falo muito no meu escritório, que todos nós podemos ser assediadores. Eu posso ser a pessoa assediada, mas eu também posso ser assediadora. Tá? Então depende muito, por isso que a gente tem essa dificuldade, né? E a outra coisa, que essa dinâmica, né? A gente precisa saber quais são as regras aí, conhecer. Quanto mais falarmos, mais vamos ter condições. E uma coisa que as pessoas às vezes estão se confundindo, e eu percebo isso tanto profissionalmente quanto no conselhos, tanto aqui quanto no Conselho de Turismo, Cultura e Turismo, é que as pessoas não sabem o que é o assédio. Então, às vezes, fazer o que o Dr. Fábio, e eu disse isso hoje, Dr. Fábio, pode parecer que a hora que o senhor disse, eu fiquei aqui até feliz, viu? Não vou nem mentir, fiquei até feliz. Falei, porque hoje na minha palestra eu mencionei exatamente isso. O fato de ser aumentado um horário de atendimento para os funcionários terem que trabalhar mais, não é um assédio. Não, mas eu tenho que ficar trabalhando mais, vai ter isso. É uma demanda. Se eu estou com uma demanda desse jeito, é possivelmente permitido. É diferente de assédio. Mas eu estou trocando de lugar, eu sempre trabalhei nessa unidade, estou indo para outra unidade, eu não quero, minha equipe é essa. Opa, é o poder potestativo, ou seja, o poder do empregador, ele existe, ele pode. Então, todas essas informações são de extrema importância para falar divulgar, né? Quanto mais falarmos, o fato da gente não falar sobre assédio não significa que ele vai acabar, né? Ele vai permanecer. Então temos que falar, tá bom? Ok, então... Perdão, desculpe, senhor presidente, eu me esqueci, eu só gostaria de dividir. Vocês acham que odontologia, porque para fazer a palestra hoje eu fui estudar, vocês acham que odontologia tem assédio? Paciente? Tem muito. E está crescente, gente. O assédio do dentista, principalmente de dentistas mulheres, de dentistas novas, está muito grande. E aí, na pesquisa eu fui fazer que eu verifiquei o quê?
que a proximidade do trabalho, às vezes ela é interpretada de outra forma errada pelo paciente. Então, aquele paciente que está deitado lá na cadeira odontológica, a hora que a dentista porque ela precisa, de certa forma, não debruçar, mas assim, se posicionar de uma forma diferente com o seu corpo para chegar. Muitos pacientes estão querendo beijo, querendo outras coisas, entendeu? Então é muito difícil, né? Então é sério, gente. Hoje eu falo, assédio na dentista tem sim, está sofrendo. Eu retirei informações da revista odontológica mesmo do CRO no Brasil. Obrigado, André. Vamos às justificativas de faltas, Neide? Nós tivemos Matheus, Rogério, Paulina, Raquel, Patrícia e Célia. Ok, então vamos aqui encerrar a nossa reunião, tá? 19h27 já, está até tarde. Vamos dizer que as correspondências expedidas estão disponíveis para consulta na sede do Consaúde e todas as correspondências recebidas também pelo Consaúde estão disponíveis na nossa sede. Para consulta, quem quiser pode consultar. Nossa próxima reunião, dia 29 de abril. Então, está encerrada. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Desculpa a demora, né? Que essa foi prolongada.